Se existe algo que a televisão ao vivo nos ensina, é que tudo pode acontecer. Gafes, momentos constrangedores e até cenas inesquecíveis fazem parte do jogo. Mas naquela noite, algo completamente fora do normal aconteceu no palco de um dos programas mais assistidos do Brasil. Luciano Huck, sempre carismático e espontâneo, estava no comando de mais uma edição especial do seu programa. A pauta era uma celebração à música brasileira, e ninguém menos que Roberto Carlos, o rei, era o convidado de honra. O clima parecia descontraído, o público animado, tudo seguia conforme o roteiro, até que uma única frase mudou tudo. O que começou como uma brincadeira acabou se transformando em um momento tenso, desconfortável, e rapidamente tomou proporções gigantescas. A internet pegou fogo, a plateia ficou dividida, e Huck, percebendo que havia passado do ponto, tentou se desculpar. Mas foi aí que algo inacreditável aconteceu. As luzes piscaram, um vento gelado percorreu o estúdio, e um som misterioso foi captado pelos microfones. Roberto Carlos, em silêncio, sorriu de um jeito enigmático. O que realmente aconteceu naquela noite? Teria sido apenas uma coincidência, ou algo muito maior estava em jogo? O silêncio no estúdio foi imediato. O riso nervoso do público logo se dissipou quando perceberam que Roberto Carlos não havia achado graça da brincadeira de Luciano Huck. O cantor, conhecido por sua postura elegante e discreta, permaneceu imóvel por alguns segundos. Seus olhos, antes brilhando com a energia do programa, pareceram perder o brilho por um instante. Ele ajeitou o microfone à sua frente e respirou fundo. Seu rosto manteve a serenidade que o caracteriza, mas um observador atento perceberia o leve tensionar dos lábios e o olhar distante. Sinais de um incômodo que ele tentava esconder. Bom, começou Roberto Carlos pausadamente. Eu sempre acreditei que respeito é a base de tudo, não é mesmo? A frase, dita com um tom tranquilo, mas carregada de significado, fez o estúdio inteiro prender a respiração. Luciano Huck, que ainda sorria, percebeu na mesma hora que havia errado o tom. A plateia, antes vibrante, agora estava inquieta. Outros convidados tentaram suavizar o clima. Um deles soltou um "Ah, o Roberto é um gentleman, leva tudo na esportiva", mas o próprio cantor apenas esboçou um sorriso discreto e desviou o olhar. Algo parecia diferente nele. O programa continuou, mas o ambiente já não era o mesmo. Huck, mesmo tentando retomar a normalidade, sentia um peso no ar. Como um bom apresentador, ele sabia quando algo não estava certo. E naquele momento, tudo parecia indicar que aquela noite não terminaria como planejado. Ele ainda não sabia, mas algo muito maior estava prestes a acontecer. O programa seguia ao vivo, mas a tensão no ar era palpável. Luciano Huck tentava conduzir a atração com naturalidade, mas até ele sentia que algo estava estranho. Roberto Carlos, sempre cortês, mantinha um sorriso discreto, mas falava menos do que o esperado. O silêncio do rei dizia mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, fora do estúdio, a internet entrava em ebulição. O trecho do comentário de Huck começou a circular nas redes sociais em tempo recorde. No Twitter, hashtags como hashtag respeito ao rei e hashtag Luciano Huck exagerou subiam nos trending topics. Fãs de Roberto Carlos, conhecidos por sua devoção ao cantor, expressavam indignação. "O cara tá humilhando uma lenda ao vivo? Sério?" comentou um usuário. "Roberto Carlos não precisa disso. Luciano Huck perdeu a mão dessa vez", escreveu outro. Os comentários não vinham apenas dos fãs. Figuras públicas e outros artistas começaram a se manifestar, deixando claro que a postura de Huck não tinha sido bem recebida. A repercussão era tão grande que a produção do programa começou a alertá-lo discretamente pelo ponto eletrônico. "Luciano, a internet tá pegando fogo. Melhor tentar reverter." Huck sentiu um frio na espinha. Ele já tinha passado por momentos complicados ao vivo antes, mas dessa vez parecia diferente. Ele precisava corrigir a situação rapidamente. Respirando fundo, ele virou-se para Roberto Carlos com um olhar mais sério. O público notou a mudança de tom. O apresentador sabia que era o momento de pedir desculpas. "Roberto, eu acho que posso ter exagerado. Se de alguma forma te ofendi, quero deixar claro que essa não era minha intenção. Você é um ícone, e eu jamais desrespeitaria sua história." A plateia prendeu a respiração, esperando a reação do rei. Mas antes que Roberto Carlos pudesse responder, algo inexplicável aconteceu. As luzes do estúdio começaram a piscar. Um vento frio varreu o palco, fazendo alguns papéis voarem. O público olhou ao redor, confuso. Alguns membros da equipe de produção trocaram olhares de preocupação. Foi quando um som estranho ecoou pelo ambiente. Um ruído leve, quase como um sussurro, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo.
Luciano Huck congelou. Roberto Carlos, por outro lado, manteve-se imóvel, os olhos fixos em algum ponto distante do estúdio. Seu semblante, antes sério, agora carregava algo diferente, uma expressão de compreensão, e talvez de reconhecimento. Luciano Huck sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que tinha cometido um erro ao fazer aquele comentário sobre Roberto Carlos, mas nunca imaginou que a situação tomaria tais proporções. Ele estava acostumado a lidar com gafes ao vivo, a improvisar e sair de momentos embaraçosos com seu carisma característico. No entanto, dessa vez tudo parecia diferente. O público no estúdio permanecia em silêncio absoluto, atento a cada detalhe. As luzes ainda piscavam levemente, e um vento frio, algo incomum dentro de um estúdio fechado, continuava a soprar de maneira inquietante. Roberto, eu realmente sinto muito se o que eu disse te incomodou. De verdade. Você é uma lenda viva, e eu jamais te desrespeitaria intencionalmente. Sua voz, que normalmente transbordava confiança e animação, agora soava hesitante. Ele olhava para Roberto Carlos em busca de uma reação, mas o cantor mantinha um olhar enigmático. O rei respirou fundo e então finalmente respondeu. Luciano, eu já passei por muitas coisas na vida. Algumas boas, outras difíceis. Mas uma coisa que aprendi é que palavras têm um peso muito maior do que imaginamos. Huck engoliu seco. Sabia que aquela frase carregava muito mais do que uma simples resposta. Mas eu sei que você não falou por mal, continuou Roberto Carlos, dessa vez abrindo um pequeno sorriso. E eu aceito suas desculpas. O público soltou um suspiro coletivo, aliviado. Mas o alívio durou apenas alguns segundos. De repente, um barulho mais forte ecoou pelo estúdio, como se algo tivesse caído no fundo do cenário. Câmeras tremeram ligeiramente, e alguns membros da produção trocaram olhares nervosos. E então o som veio. Não era apenas um ruído qualquer. Era uma voz distante, distorcida, difícil de decifrar. Luciano Huck olhou para os lados, tentando entender de onde vinha aquilo. A produção verificou os microfones, mas nada parecia estar errado com os equipamentos. Foi então que Roberto Carlos, ao contrário de todos os presentes, sorriu. Um sorriso diferente e nostálgico. Eu conheço essa voz, murmurou ele, quase para si mesmo. Huck arregalou os olhos. O quê? Roberto Carlos não respondeu de imediato. Ele apenas fechou os olhos por um instante, como se estivesse absorvendo o momento. Quando voltou a falar, sua voz soava serena. Acho que não estamos sozinhos aqui esta noite. O público ficou em choque. Huck sentiu o coração acelerar. Ele tinha pedido desculpas, mas agora havia algo muito maior acontecendo ali. Algo inexplicável. Algo sobrenatural. O silêncio no estúdio era absoluto, como se o próprio ar tivesse parado de se mover. A voz que ecoara nos alto-falantes ainda reverberava em seus ouvidos, mas ninguém parecia saber de onde ela vinha. Todos olhavam para Roberto Carlos, que parecia ter compreendido algo que ninguém mais entendia. O cantor estava em transe, como se estivesse se comunicando com algo ou alguém além do visível. Luciano Huck, tenso, sentia uma estranha sensação de claustrofobia. O que estava acontecendo? Ele olhou para os técnicos e produtores, mas todos estavam igualmente perplexos. As luzes do estúdio continuavam a piscar intermitentemente, e um vento gélido parecia atravessar o cenário, fazendo até os estúdios de vidro ao fundo tremerem levemente. O que foi isso, Roberto? Perguntou Huck com a voz trêmula, tentando quebrar o silêncio que começava a tomar conta do ambiente. Roberto Carlos manteve os olhos fechados, concentrado, como se estivesse tentando ouvir algo que escapava da compreensão de todos. Ele levou a mão ao peito, num gesto de calma, e então, com voz suave, disse: Eu reconheci. A tensão no ar aumentava. O que Roberto Carlos queria dizer com aquilo? Quem ele havia reconhecido? O que estava acontecendo naquele estúdio? Foi quando uma nova onda de som preencheu o espaço. Não era mais uma voz distante, mas algo mais forte e mais próximo. Era uma melodia suave, quase um sussurro de uma canção, mas que parecia flutuar ao redor de todos os presentes, como se os acordes saíssem do próprio ar. Huck sentiu um arrepio profundo, o tipo de arrepio que vem de algo maior do que simples coincidência ou técnica de palco. Ele olhou para Roberto Carlos, que parecia completamente sereno, como se já estivesse acostumado com esse tipo de experiência. Você está ouvindo isso? Perguntou Luciano, mas sua voz tremia de forma visível. Roberto Carlos sorriu suavemente sem abrir os olhos. Sim, e já faz algum tempo. A plateia estava em choque. Alguns começavam a sussurrar entre si, outros se perguntavam se aquilo era parte de algum truque ou pegadinha de programa, mas ninguém sabia o que realmente estava acontecendo.
A música aumentava em volume, mas ninguém conseguia localizar de onde ela vinha. Era como se a própria energia do ambiente estivesse se transformando em som. De repente, um dos técnicos de som, visivelmente apavorado, gritou: "As luzes, elas estão. Antes que ele terminasse a frase, uma luz intensa, de uma cor azulado prateada, iluminou o estúdio, tomando conta de todos os cantos. Todos ficaram cegos por um segundo, e quando a luz finalmente se dissipou, o som parou. O vento cessou. O estúdio voltou ao normal. Ou pelo menos, parecia normal. Mas algo havia mudado. Luciano Huck sentia uma sensação estranha, como se estivesse em um outro plano. O ar estava mais denso, e a presença de Roberto Carlos parecia diferente. Havia uma calma sobrenatural emanando dele, uma energia que não parecia deste mundo. E foi nesse momento que o cantor, com um olhar enigmático, disse: "Eu te disse, Luciano, não estamos sozinhos. Algo mais está aqui." E parece que ele veio para nos lembrar de algo importante. A plateia ficou em silêncio absoluto, sem saber se aquilo era uma metáfora ou se havia, de fato, algo além da compreensão humana acontecendo no estúdio. Mas uma coisa era clara: aquela noite, com toda a sua estranheza, nunca seria esquecida. E o que viria a seguir poderia mudar tudo. O silêncio era pesado, como se o estúdio estivesse aguardando por uma resposta ou uma explicação. A presença que todos sentiam, mas não podiam ver, parecia flutuar no ar, desafiando qualquer lógica racional. Luciano Huck, sentindo a tensão crescente, olhou novamente para Roberto Carlos, buscando alguma pista sobre o que estava acontecendo. O cantor, com os olhos ainda fechados, parecia em paz, como se tivesse sido transportado para outro estado de consciência. Seu sorriso, antes enigmático, agora parecia uma expressão de reconhecimento, como se ele estivesse conversando com alguém além dos presentes no estúdio. Luciano, ainda sem entender completamente a situação, fez uma pergunta direta: "Roberto, o que está acontecendo? Quem está aqui?" O rei da música brasileira abriu os olhos devagar e, pela primeira vez desde o incidente, olhou diretamente para Huck com uma expressão serena. Ele não parecia assustado nem surpreso, apenas tranquilo. "Eu sabia que esse momento chegaria." Roberto Carlos respondeu com uma calma que deixava tudo ainda mais misterioso. "Há muito tempo, algo me avisou que em algum ponto da minha vida, eu teria que enfrentar o desconhecido, e ele viria até mim para me lembrar de um segredo antigo." Huck franziu a testa. Ele estava tentando entender, mas as palavras de Roberto Carlos não faziam sentido imediato. O cantor continuou: "Não é sobre o que fizemos ou deixamos de fazer. Não é sobre as palavras que falamos ou os erros cometidos. É sobre um legado, uma conexão com algo maior, algo espiritual, algo que nos une." O apresentador, ainda confuso, tentou seguir o raciocínio. Ele sabia que Roberto Carlos, embora místico e reservado, nunca foi dado a teorias ou metáforas desse tipo. O rei sempre falava de amor e simplicidade. Mas agora ele parecia falar de algo transcendente, que ia além da música e da fama. Luciano tentou um novo questionamento, uma tentativa de se conectar com a situação de maneira mais concreta. "Mas o que você está dizendo, Roberto? O que quer dizer com algo maior?" Nesse instante, um som suave, quase imperceptível, preencheu o ambiente novamente. Era uma música, mas não de um instrumento qualquer. A melodia parecia vinda de longe, como se estivesse ecoando do próprio passado de Roberto Carlos. Era uma canção que ele conhecia bem, mas algo nela parecia diferente. Ele olhou para cima e, como se estivesse vendo algo além dos limites do estúdio, disse: "Eu conheço essa melodia. Ela foi composta por alguém que jamais me deixou. Alguém que sempre esteve ao meu lado, nos momentos mais importantes da minha vida. Ele não estava em carne e osso, mas sua presença era tão real quanto qualquer ser humano." Luciano ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Ele tentou entender, mas a revelação ainda parecia um enigma. Roberto Carlos continuou, agora com uma serenidade quase espiritual: "Essa é a voz de um velho amigo, Luciano. Alguém que mesmo depois de sua partida nunca deixou de me acompanhar. E agora parece que ele quer que eu te diga algo importante. Algo que você também precisa entender." O estúdio ficou ainda mais silencioso. Huck sentiu um arrepio. A atmosfera parecia carregada de energia. Era como se a própria realidade estivesse sendo transformada ali, naquele instante. Roberto Carlos não estava apenas falando sobre música ou carreira, mas sobre uma experiência transcendente, algo que ia além da compreensão humana. Luciano, engolindo seco, perguntou com a voz quase falha: "E o que é que ele quer que eu entenda?" Roberto Carlos olhou para ele com um olhar profundo e respondeu, como se estivesse em uma comunicação silenciosa com o mundo além:
Ele quer que você entenda que o respeito, Luciano, não é só pelas pessoas que amamos e admiramos, mas também pela memória e pela essência daquilo que não podemos ver, mas sentimos. O que aconteceu aqui foi um lembrete de que nem tudo é o que parece. O perdão, a humildade e o reconhecimento de algo maior são o que realmente importa. Luciano Huck, pela primeira vez, sentiu um peso na alma. A sensação de arrependimento pelo comentário infeliz parecia desaparecer lentamente, mas a consciência de que havia algo mais profundo acontecendo ali, algo sobrenatural, tomou conta dele. Roberto Carlos, com um olhar calmo, fechou os olhos novamente, como se estivesse absorvendo tudo aquilo. Ele parecia ter entendido a mensagem, como se estivesse em paz. Para Luciano, a compreensão ainda estava longe, mas ele sabia que aquela noite, de alguma forma, mudaria tudo. O mistério ainda pairava no ar, mas uma coisa era certa: a presença daquele espírito, ou do que quer que fosse, estava sendo sentida, e ela não seria esquecida tão facilmente. A atmosfera no estúdio estava densa, carregada de algo incompreensível. As palavras de Roberto Carlos ainda reverberavam nos pensamentos de Luciano Huck, mas a sensação de que algo mais estava prestes a acontecer o inquietava profundamente. Ele olhou novamente para o cantor, agora imerso em um silêncio introspectivo, como se estivesse em contato com um plano além deste mundo. A luz no estúdio parecia mais suave, quase etérea, enquanto os técnicos e produtores assistiam, paralisados e atônitos, sem saber como reagir. Huck tentava racionalizar, mas a presença invisível que preenchia o espaço se tornava cada vez mais palpável. Foi quando um novo som muito sutil preencheu o ambiente, uma leve brisa como se uma porta invisível tivesse se aberto, trazendo consigo um sussurro distante. Mas dessa vez não era uma melodia, e sim uma voz clara e forte, que ecoava apenas para Roberto Carlos. O rei, que mantinha os olhos fechados, pareceu reconhecer o som imediatamente. Ele respirou profundamente e, com um olhar de serenidade, levantou-se lentamente de sua cadeira. Huck, sentindo o coração acelerar, observou o cantor com atenção. Não sabia o que estava acontecendo, mas tudo indicava que algo estava prestes a ser revelado. É hora de ir, Roberto Carlos murmurou, a voz suave, mas cheia de uma certeza tranquila. Luciano engoliu em seco. Ele não entendia. Ir para onde? Antes que ele pudesse perguntar, Roberto Carlos se virou para ele e com um sorriso enigmático disse: "Ô Luciano, tudo tem um ciclo. A vida, a música, até mesmo os erros que cometemos. Nada é definitivo. Somos guiados por forças que não vemos, mas que sentimos." Este foi o seu lembrete. O que aconteceu aqui não foi apenas sobre respeito ou perdão. Foi um aviso. Aquelas palavras atingiram Luciano como um soco no estômago. Ele sentiu um calafrio ao perceber que estava diante de algo muito maior do que um simples erro. Ele estava diante de uma experiência espiritual, uma conexão que transcendia a lógica e as limitações do tempo. De repente, Roberto Carlos fez um gesto com a mão, como se estivesse acenando para algo invisível, e a atmosfera no estúdio mudou ainda mais. As luzes se apagaram por um instante, e a tela de TV ao fundo, que até então mostrava a imagem do estúdio, ficou completamente preta. A sensação de vazio se intensificou e, por um momento, Luciano sentiu como se estivesse em um limbo, onde o tempo e o espaço não faziam sentido. Foi então que, aos poucos, as luzes voltaram, mas o estúdio estava diferente. A presença de Roberto Carlos parecia ter se diluído, como se ele fosse agora parte de algo mais elevado. A equipe técnica olhou confusa, alguns com as mãos no rosto, sem saber o que pensar. As câmeras gravavam, mas o ambiente parecia cada vez mais irreconhecível. Roberto Carlos não estava mais presente fisicamente. Luciano Huck, agora totalmente perdido, olhou ao redor e com voz baixa perguntou: "Onde? Onde ele foi?" Uma das produtoras se aproximou dele com os olhos arregalados e sussurrou: "O Luciano, você não percebeu? Ele se foi. Não está mais aqui." Huck, com a mente turvada, balançou a cabeça. Não poderia ser. Mas quando olhou para o palco vazio, onde antes estava o rei da música brasileira, ele soube que tudo o que havia acontecido naquela noite era real. Não havia mais explicações lógicas, não havia mais como negar o que seus próprios olhos estavam vendo. Antes de sair do estúdio, Huck parou por um momento, sentindo o peso do que tinha ocorrido. Ele sabia que precisava mudar. Aquele momento foi um alerta. Não apenas para ele, mas para todos. Os erros que cometemos, a falta de respeito, as palavras impulsivas, tudo tem um impacto muito maior do que imaginamos. E talvez as forças além deste mundo estivessem tentando lembrá-lo disso. Foi assim que terminou aquela noite com a partida silenciosa de Roberto Carlos, deixando para trás não só um estúdio vazio,
mas também uma lição espiritual que Luciano Huck jamais esqueceria. E enquanto ele deixava o local, uma sensação de paz o envolveu. Sabia que de alguma maneira estava sendo guiado por algo maior, algo que nem ele ainda conseguia compreender por completo. Mas no fundo, ele sabia, o que aconteceu naquele programa não foi um simples erro. Foi uma experiência que o marcou, e que mudaria para sempre a sua forma de ver o mundo. O ciclo de arrependimento, aprendizado e perdão havia começado, e Luciano Huck nunca mais seria o mesmo. Se você se sentiu tocado por essa história e quer descobrir mais sobre os mistérios da vida, a força do perdão e as conexões que nos guiam, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui exploramos não apenas o que vemos, mas também o que está além, em um mergulho profundo nas experiências que moldam nosso entendimento do mundo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para não perder nenhum episódio e junte-se a nós nessa jornada de descobertas incríveis. E lembre-se, há sempre mais do que os olhos podem ver. Até a próxima!